Certo. Então, aqui, hoje nós vamos falar do Cristóvão Colombo. O Colombo acho que era aqui, né? Gênova, né? Itália. Aqui a Grécia, lá do Alexandre o Grande e tal. Aqui era o Júlio César romano, aquela coisa toda. Aí aqui você tem a África, né? E daí você tem, aqui você vai ter o Marrocos, bem pertinho aqui da Espanha, Portugal, Espanha e Inglaterra. Aqui você tem a Groenlândia, né? Aqui você vai ter lá a terra dos vikings, lá a Suécia, a Noruega e tal. E então é o seguinte, aqui você tem a Dinamarca. Aí o Colombo, ele viveu num tempo de conflito na Europa, né? Ele descobriu a América em 1492 e naquele século eles vinham depois daquelas pestes e daquelas mudanças que estava tendo na Europa, né, Idade Média e tal. E um dos motivos dele, da inspiração dele, é que ele gostava das bruxas, né? A história não gosta de contar muito essas coisas, mas assim, quando ele viu as bruxas serem queimadas, algumas, né? Isso chocou muito ele. E ele, embora ele tivesse amizade com alguns padres da igreja, que basicamente eram os padres que mandavam matar elas, né? Porque elas cultuavam as árvores, a floresta, elas se reuniam para dançar em volta de um fogo que elas faziam à noite e tal. E os padres não aceitavam isso, porque eles queriam o monopólio da religião, né? Então, você vai cultuar, sempre teve esse problema, né? Eu, por exemplo, gosto do Deus do mar, né? Se você está no mar e você vê aquela água enorme, algumas pessoas veem Deus ali, né? Então, os vikings, por exemplo, gostavam do Deus do mar, os gregos gostavam do Deus do mar, mas o catolicismo não aceita isso, né? O Deus é um só, é o Deus do universo, tal. Então, as bruxas, elas cultuavam a floresta, a natureza, né? Como antigamente, né? Que o positivismo mostra isso, a evolução das religiões, né? Que tinha o Deus das árvores, o Deus da montanha, o Deus do mar, e assim por diante. E elas eram muito expert nas ervas, né? As ervas que curavam e tal. Então elas tiveram os inimigos que alguns médicos não gostavam delas, porque elas curavam quase que de graça lá com as ervas e tal. Nem sempre curava, mas era, né? E com os padres. Aí ele viu uma bruxa ser queimada e o cara se revoltou, entre outras coisas, né? Porque a época era uma época de muitas mudanças. Tinha tido aquelas pestes lá na Europa, que a população tinha crescido, aí mudou os comportamentos, as pessoas, teve lá uma série de fatores, né? A libertinagem, umas coisas, gerou doenças, as comidas que eles guardavam a carne no sal, não existia geladeira, então nem toda comida era bem conservada. Então teve aqueles problemas todos e o Colombo vem depois disso, né? O Renner sabe bem essas coisas aí, que é a arquitetura, que as igrejas eram de um tipo de projeto, de estilo, né? Depois outros, estava em transformação. E aí o Colombo, ele era de uma família nem pobre nem classe média, entre pobre e classe média. Na época não existia muita classe média,
Ele era aqui de Gênova. Ele ficava no porto, ele era menino, ele ficava no porto e ele conversava com os marinheiros. Então ele era assim, como se fosse o mascote dos marinheiros. Né? O pessoal gostava de ir lá contar história para ele, tem história de pescador, tem história de marinheiro, e muitas histórias eram de verdade, né? Os caras enfrentavam tempestades no mar, em alto mar, e às vezes tinha pirata, os caras tinham que enfrentar os piratas, ele ficava escutando, e ele focava muito na navegação, né? E ali que ele começou, como menino, assim, a gente vai falar dele ali na questão espiritual dele, ele foi o cara, né? Eu acho que por uns 200 anos talvez tenha existido um cara como ele. Para ter toda a coragem de você sair daqui eu não sei se ele saiu esse é um detalhe que eu não vi. Quando eu estive em Barcelona, na Espanha, eu vi um barquinho ali que era pequenininho, de 20 metros, que os caras disseram que era uma imitação do barco de Colombo e que ele saiu dali. Mas aí tem outros historiadores que falam que ele saiu de outro porto. Você sabe qual foi o porto? Também não sei. Mas, assim, que tem muita história, né? Os judeus dizem que o Colombo era judeu, aí o outro, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, assim, mas ao que consta, Colombo também não era judeu. Então, assim, ele se espiritualizou muito. Ele também lia as aventuras do Marco Polo, né? O Marco Polo, ele agiu muito aqui na China, né? Ele fez o negócio lá do comércio, da Rota da Seda, e ele deixou escrito sobre isso, né? E o Colombo lia aquilo. Então o Colombo, ele não era um cara da técnica. Inclusive no final, depois, já perto do fim da vida dele, ele diz que ele não descobriu a América nem com os mapas de cartografia, nem com a matemática, que ele descobriu pelo espírito, ele falava, né? Então, assim, e ele foi se espiritualizando, assim, e se tecnicalizando com esses contatos aqui com os marinheiros, que tinha aquele comércio aqui no Oriente Médio, ali, aqui você vai ter a Turquia, né? Ali depois, onde teve o Império Otomano, mais para cá você vai ter o Império, como é que chama lá do Irã? Os persas, né? Os persas. Então, esse comércio aqui do Oriente Médio, os fenícios ali do Líbano e tal, essa região aqui, Gênova era um porto importante, né? E depois vinha para cá também, mas então ele pegava todo esse pessoal ali no porto e conversava com todo mundo, ficava ali o dia inteiro. Em vez de ele, na época não existia quase escola, né? As escolas, quem tinha escola era em casa com o seu pai e com a sua mãe, ou com alguém, que às vezes os ricos pagavam. Mestres, né? Oi? Ele contratava mestres, né? Contratavam mestres e tal. Então, ele, em vez de ficar na escola, a escola dele foram os marinheiros. E aí, uma das coisas que até eu já vi num filme isso, ele estava sentado ali no porto e ele olhou longe, né? O navio vai indo, o barco sai do porto e vai, né? Aí você tem o horizonte. E o horizonte, ele viu o barco sair do horizonte, né? Então, se a Terra é redonda, chega uma hora que sai da vista. E ali ele teve a primeira visão dele que o mundo era redondo, que o planeta era redondo, que dava para ele fazer essa viagem. Ele achava que ele ia fazer esta viagem aqui, né? E ia chegar na Índia por aqui. Mas, assim, então ele viu lá o navio sair do horizonte, depois algumas vezes ele via navio chegando no horizonte, de longe, aí ele já teve aquela inspiração. Daí vai somando os fatos, né? Junto com esses marinheiros que
que ele conversava no porto, às vezes ele conversava até com o capitão e tal, ele devia ter lá os truques dele, levar algum docinho, alguma coisa, né, para puxar a conversa com os caras. Ele conversou com um capitão dinamarquês aqui, né? A história, ela é assim, tem historiadores, um conta uma coisa, o outro não fala disso, do capitão dinamarquês, a maioria não fala que ele gostava das bruxas, mas assim, você juntando vários historiadores e tal, ele conversou com o capitão dinamarquês aqui, e daí ele confirmou um negócio lá, que a Terra era redonda e que dava para você chegar nas Índias pelo outro lado. Os dinamarqueses aqui, os noruegueses, suecos dinamarqueses, eles tinham sido os vikings, né? Os vikings foram mais ou menos entre, se não me engano, entre 900 e 1150, uma coisa assim, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E os vikings, primeiro eles combatiam aqui de uma vila para outra, eles iam saquear os vizinhos. Depois, um dos vikings teve a inspiração de vir para cá. Daí eles começaram na Inglaterra. Eles saquearam, fizeram amizades, até hoje tem obras lá de cidades que eles construíram. Eles saquearam, mas eles também colonizaram, né? E depois eles também vieram para a França, né? Como é que era o nome daquele rei francês de mais ou menos ano 900, ano 1000? Tinha um francês, é um dos mais famosos lá, que negociou com eles e tal, né? Porque eles queriam pegar umas terras para plantar, porque a terra aqui era melhor do que lá em cima é muito frio, né? Muito inverno. Eles conseguiram por um tempo umas terras aqui, daí tinha muita traição, um viking às vezes traía o outro, o inglês fazia acordo com o viking, não cumpria, e etc. Né? Os vikings também, às vezes também não cumpriam, mas assim, e numa dessas, às vezes teve lá uns problemas de que eles foram expulsos da Inglaterra, uma parte deles, aí às vezes não dava certo aqui, aí um pessoal deles foi lá para Islândia e acabou indo para o Canadá. Hoje você tem aqueles historiadores, como é que chama aqueles que estudam lá o negócio que fica embaixo da terra? Oi? Os arqueólogos. Você tem vários estudos de arqueologia no Canadá que mostram instrumentos vikings né? E mostram assim o estilo de ferramentas. Tem até uma construção lá aqueles casarões grandes deles que tem numa região ali na costa do Canadá. Então assim, esse aí disse que um desses marinheiros dinamarquês, ele contou para o Colombo que há mais ou menos 500 anos atrás, né, daqui a Colombo, 1492, foi a América aqui, né, América Central, disse para ele que, não falou, provavelmente na época eles não tinham essa noção de datas certinho, mas que já tinha gente deles vindo para cá, que existia terra para cá. Aí o cara foi somando as coisas na cabeça, né? Pô, o barco sai lá no horizonte, a terra é redonda, os caras já vieram para cá, tem terra aqui, o cara foi somando os fatos, né? Eles já sabiam que tinha, né? Não foi uma coisa totalmente nova. Já sabiam, quem por mais exemplo, ou menos. Quem, por exemplo, que já sabia? A elite, os vikings. Mas o pessoal da Europa também já sabia, não? Acho que não. Acho que não, né? Porque aqui, se você pega o mapa mundi, aqui ele é menor, né? A circunferência, as distâncias aqui em cima são menores. Mais ou menos, digamos que aqui dê o quê? Aqui vai dar uns 4.000 quilômetros, talvez, né? Da Espanha para a América Central aqui.
Mas aqui vai dar uns 1.500 quilômetros, digamos, né? Então, assim, aí o cara foi se inspirando. E o irmão dele era cartógrafo, o cara trabalhava com os mapas das rotas, né? As rotas na época eram mais isso aqui, né? Era Portugal, principalmente, que fazia toda essa rota aqui em volta da África. Às vezes dobrava o Cabo da Boa Esperança. Acho que na época eles já estavam lá na Índia, se não me engano, né? Só que ele queria achar, porque o Marco Polo já tinha estado lá. Os portugueses, eu acho que também já faziam um pouco de comércio com a Índia. Só que ele queria chegar por aqui, ele achava que ia ser mais fácil, porque ele intuiu isso, que a Terra era redonda, tinha um ou outro que concordava com ele e tal, mas ele não sabia o tamanho da Terra, porque ela pode ser redonda isto aqui, e ela pode ser redonda isto aqui, né? Eu não sabia quanto tempo ia levar essa viagem, mas como ele era muito espirituoso e ele ganhava todo mundo no papo, ele seduziu até a rainha para conseguir os barcos lá para ele fazer a viagem. Ele era um cara muito espirituoso, muito sedutor, muito cheio de coisa na cabeça. Ele acabava dizendo para os marinheiros que ia ser rápida a viagem. Eu não lembro agora quanto, porque foi acho que uns 3 meses de viagem, se não me engano, né? E eu acho que ele disse para os marinheiros que ia dar menos de 1 mês. E aí, no meio do caminho, teve umas encrencas lá que não chegava nunca. Mas aí, então assim, aí ele virou, quando ele foi adolescente, ele virou marinheiro e ele começou a trabalhar nesse comércio aqui e tal, com os barcos, né, que pegava produto de um lugar para vender no outro e tal. E numa das viagens dele, ele foi atacado aqui por uns piratas franceses. E os franceses afundaram o barco dele. E ele conseguiu sobreviver, né? Então, aí ele mudou da Itália para Portugal, porque ele nadou para a costa aqui de Portugal, chama Algarve aqui, né, o sul de Portugal. Então, ele era um cara que ele tinha muita energia mental e isso ajudava a energia física dele, né? Porque o cara, quando ele está com a cabeça cheia, às vezes ele está até meio doente, ele não quer nem saber, né? O cara passa a noite inteira trabalhando, né? O sono vem, mas o cara continua. Então, assim, ele teve muita energia, nadou muito, era uma distância meio grande ali para chegar ali no sul de Portugal, mas o cara se salvou. Aí ele ficou ali e ele, nesse estilo dele, né, de ser um cara bom vivant, assim, bem falante e tal, ele começou a fazer relacionamentos e ele acabou casando com a filha de um nobre. A Ilha da Madeira, eu acho que é meio por aqui, não é? Eu sei que ele morou um tempo na Ilha da Madeira. Tem uma outra que é mais embaixo lá, mas eu acho que a Madeira, sei lá. Eu sei que ele morou um tempo ali na Madeira e tal, e aqui no sul de Portugal. E aí ele conversava com a elite, porque ele era um cara que ele conversava com o pobre, com o rico, com o nobre, com o rei, com todo mundo. Ele era um cara com o padre, com as bruxas, né? Ele era um cara... Então, assim, ele começou a fazer os planos da grande viagem. Por quê? Porque Portugal estava muito mais avançado do que a Espanha nessas grandes viagens. Portugal não vinha para cá, mas ela fazia isso aqui, né? Aqui, principalmente para a África, ela teve a colônia aqui, teve aqui, né, Angola, Moçambique, teve mais um outro país ali, e ela andou chegando aqui pela Índia. Então, Portugal tinha aquela escola famosa lá de Sagres, que os caras faziam os cálculos e tudo,
E ele entrando em contato com esse pessoal que era mais técnico do que o pessoal dele aqui da Itália, ele ainda não tinha estado na Espanha, ele foi ganhando mais motivação, mais inspiração, e ele começou a fazer um plano para fazer a viagem para as Índias, né? E aí mas ele chegou uma hora que ele se desentendeu com a elite portuguesa, né? Ele era um cara que a elite ela era muito de casta na época, né? Como ele conversava com todo mundo, ele botava, quando vinha um argumento contrário, ele não deixava os caras, se ele tinha certeza, o que ele tinha que aprender, ele aprendia. Mas se vinha um argumento contrário, assim, desse pessoal descrente, esse pessoal que não preza muito pela cultura das coisas, ele rebatia, ele não queria saber se o cara era rei, se era nobre, se era o quê. E no esquema das castas, você não pode fazer isso, né? Às vezes você tem que abaixar a cabeça para o nobre. E nessas brigas aí, ele já estava com esse problema, ele começou a criar problema de relacionamento, a ter problema, e também ele começou a ficar endividado, porque ele não trabalhava. Ele não trabalhava em coisas assim do dia a dia para ganhar o pão para comer. Ele ficava pesquisando, ele ficava planejando quantos marinheiros ele ia precisar, como é que ele ia fazer quando tivesse tempestade em alto mar, e como é que era. Ele sabia tudo, nessas conversas, ele sabia se passava um cardume de peixe, ele já imaginava como é que chama aquelas corrente marinha, daí os bandos, as revoadas de passarinho, ele sabia quantos quilômetros da costa ele estava, aquelas histórias dos vikings, que os vikings navegaram 500 anos antes dele, sem bússola. Os caras foram até o Canadá sem bússola, né? Os caras, eles se guiavam pelas estrelas, pelo Cruzeiro do Sul aqui, lá é outra constelação, né? Mas assim, então, às vezes eles tinham uns aparelhinhos ali, quando eles vieram para a Inglaterra, ele botava lá um negocinho ali no sol, perto do meio-dia, e daí ele, pela sombra, às vezes ele se guiava, mas não era bússola. Então, assim, tudo isso aí, os caras, alguns desses conceitos não eram assim, aceitos pela elite navegadora portuguesa, né? Então, mas às vezes ele peitava os caras, ele queria botar os novos conceitos. E daí, nisso aí, ele acabou saindo daqui do sul de Portugal e foi para a Espanha. Porque ele estava com dívida também, porque ele ficava pesquisando, planejando, e ele não tinha tempo de ganhar dinheiro. E aí, ele conviveu com ciganos aqui no sul da Espanha, provavelmente foi na Andaluzia aqui, né? Porque eu li isso aí há uns anos atrás, agora essa semana eu dei uma revisada, mas não vi os detalhes. Mas a terra dos ciganos é Andaluzia, deve ser ali. Então, assim, aí o cara vai entrando no misticismo das coisas cada vez mais, né? Bruxa, cigano, pirata exótico, navegador exótico e por aí vai, né? As histórias do Marco Polo, imagina o que era o cara, né? E no meio daquela época que você não podia confrontar o poder, porque além de eles queimarem as bruxas, diz que para cada uma bruxa que morria 30 homens enforcados ou às vezes decapitado com machado, porque ousava desafiar o rei, desafiava o nobre, né? E ele peitava todo mundo e ganhava no papo. Aí ele foi então para a Espanha. Daí ele continuou com os planos dele e ele estava com tanta certeza, ele estava com assim já tão detalhado como é que ia ser a viagem dele, que ele começou a frequentar aquelas associações dos nobres. Ele frequentou a maçonaria e outras associações e mostrava os planos, né, dele, explicava tal, aquele negócio lá que a história conta, que como é que põe um ovo em pé, que daí ele dá uma batidinha no ovo e põe em cima da mesa, né? Ele era cheio das coisas, né? Aí ele tentou convencer os caras, né?
Mas tudo era muito difícil, porque você vai para um negócio descoberto e a Espanha não tinha as frotas de navio que Portugal tinha. Portugal estava muito na frente da Espanha nisso aí, né? Inclusive tem uma teoria que a Espanha ela meio que copiou de Portugal, né? Só que ela foi juntando os fatos, eles fizeram isso aqui, eles tinham feito muito poucas viagens aqui nessa região, a Espanha. Portugal já tinha centenas de viagens, dobrava o Cabo da Boa Esperança, tudo. Então, quem tinha muito menos experiência que acabou descobrindo aqui, porque daí o Brasil foi só em 1500, 8 anos depois, né? Então, assim, aí nessas conversas, às vezes ele fazia amizades, porque o cara com aquele espírito todo, tinha gente que gostava muito dele, né? Ficava impressionado com o cara. Ele é que nem o cara que tem você já viu o filme das bruxas, não? Eu não sei se é As Bruxas de Salem, tem um filme que elas foram ser julgadas lá, porque diziam que elas estavam... É isso aí, As Bruxas de Salem. De Salem, né? Que elas tinham não sei o que com o diabo, não é convênio com o diabo, pacto com o diabo. E quando chegava na hora do julgamento, assim, na hora X, que a bruxa via que o juiz ia falar o ponto X, que ia condenar ela à morte, aí ela fazia umas cantorias, umas coisas, ela pegava uma das falas lá do cara, pegava aquela palavra, transformava é a bruxa de Salem que tem isso? Então, assim, você meio que hipnotiza, tem todas essas coisas, né? Hoje em dia tem menos disso. O Paulo Coelho andou explorando um pouco disso, mas não sei se... Eu li ali, mas não achei muita coisa nesse sentido, assim. Mas aí, e o Colombo tinha um pouco disso. Então, algumas pessoas gostavam muito dele, o cara seduzia e tal. E aí alguém levou ele para a corte, para falar com a rainha, né? A rainha era Isabel e Castela, ficava onde? Não era em Madrid na época, era em Madrid? Eu também não sei isso aí. Fala Isabel e Castela. Castela é uma região da Espanha, mas também não sei bem onde fica. Eu sei que ele foi para falar com a rainha. Numa dessas viagens, daí quando ele foi, daí chegava lá, ele ficava um tempo, era recebido na casa dos nobres, comia bem e tal. Aí quando o negócio não deu certo, ele teve que voltar. Numa dessas ele voltou, assim, sei lá, 400 quilômetros a pé, né? Porque o cara era firme, o cara era firmeza, tinha que fazer, ele fazia. E aí começou a ter aquelas discussões nas sociedades científicas da Espanha sobre essa viagem que ele queria fazer. Quem que ia pagar isso, né? Tinha que construir barcos. Para a Espanha era mais caro construir, porque ela não tinha, vamos dizer assim, fábricas de barcos estaleiros na mesma proporção que Portugal. Aí eles não tinham a experiência de navegação que Portugal tinha, então era mais difícil lá na Espanha. Mas ele se deu muito bem com a rainha, né? Ele tinha um olho no olho, assim, a rainha também era muito espirituosa, então os dois, a rainha gostou do projeto dele, só que tinha que ver quem ia pagar aquilo, né? Parece que na época o império o reino da Espanha não estava tão bem das finanças, porque os caras viviam em guerra e tal. Tinha época que os caras tinham gasto tudo nas guerras e estavam por baixo. Eu sei que ela gostou, mas não saiu a proposta prática. Aí ele voltou para o sul, depois voltou lá para a capital, para o local do reino, a central do reino, e ele começou a frequentar aquelas sociedades científicas onde os sábios do rei, os conselheiros, escutavam o que ele ia dizer, o que ele dizia. E aí muita gente era contra ele, porque a elite é difícil, né? Você tem muita gente egoísta, você tem
conflito de interesse, né? E aí os caras bloquearam, deram um parecer para a rainha Isabel, se não me engano, né? Deram um parecer para a rainha contrário à viagem deles. Ah, não, esse cara é louco, isso aí não tem fundamento, essas teorias dele não tem fundamento, o cara não segue os princípios das cartas marítimas, ele quer ir com a cara e com a coragem e tal, e isso aí que rejeitaram. Aí a rainha foi obrigada, porque o rei ele tem a nobreza para se manter, que nem o governo aqui, né? O presidente da república depende dos deputados também, né? Então a rainha, embora ela gostasse do projeto, ela se obrigou pelo menos por um tempo, a não aceitar a viagem dele. Aí o cara se enfureceu e ele falou, então tá bom. Mas ele peitava as pessoas, né? Ele falou, então vamos para a França. Então não vai ser nem Portugal, a Itália já estou longe, já não conheço mais ninguém lá. A Espanha não quis, vamos para a França. Aí o cara foi. E ele ia meio que a pé. Teve viagem que ele foi de cavalo, teve outra que ele... Essa da França não sei como é que é. Mas ele estava indo. Quando ele estava no caminho para ir, ele, já uma parte do caminho, a rainha mandou o emissário atrás dele. Traz esse cara aqui que eu vou peitar o conselho dos cientistas e vou bancar a viagem dele. Nós vamos dar um jeito. Ainda não tinha acertado o negócio do dinheiro. Aí ele voltou para a Espanha e tal, e foi conversar de novo com a rainha, e era assim, como é que fala? Uma energia, uma coisa no ar, assim, quando os dois conversavam, né? 2 estrelas. E aí sobrou o problema do dinheiro, né? Como é que quem que vai pagar essa viagem, quanto vai custar, daí começaram a fazer os cálculos e tal, e ele fazia aquelas contas que a viagem ia levar só um mês e tal, e daí eles iam pagar com as riquezas que viessem lá da Índia, eles achavam que iam para a Índia pelo outro lado, né? E aí, no meio dessas discussões, ele quis a parte dele. Ele não era um cara, vamos dizer, dinheirista, mas ele era um cara muito humano, ele era altamente diferenciado nesse sentido. Inclusive os problemas que deu depois que eles descobriram aqui com os índios e tal, ele defendia os índios, porque os espanhóis tinham uns que massacravam, matavam os índios e tal, e ele era um cara muito mais humano. Ele não era tão ligado a dinheiro, mas se você quer fazer o bem, você também precisa de dinheiro para bancar o bem, né? Então ele quis cobrar caro, tipo assim, 15% de toda a riqueza que a gente trouxer daqui para cá, vai ser minha e dos meus irmãos. Tinha acho que 1 ou 2 irmãos dele e mais os principais parceiros dele, né? Aí já estava quase nos finalmente, daí faltava esse acerto de quanto que ia ser a parte dele do dinheiro. Aí o nobre chegou para ele lá, o amigão da rainha, e falou, não, manda esse cara embora, vamos fazer essa viagem nós vamos arrumar, porque a rainha já estava convencida da viagem, vamos arrumar outro, esse capitão aí, o cara nem capitão não é, só foi marinheiro, tá querendo dar uma de capitão, e tá querendo ganhar tudo isso nas nossas costas, tira ele fora e vamos arrumar um outro aí para nós. Aí ele escutou isso, o cara era poderoso, ele escutou isso e falou assim, majestade, de pleno acordo. E saiu, né? Aí a rainha, não, peraí, cara, como assim de pleno acordo? Não, se vocês não querem, o projeto é meu, tem tantos anos disso aqui, eu trouxe para vocês, entreguei o projeto na mão de vocês, vocês vão enriquecer, vão trazer as riquezas de lá para cá, e vocês não querem, o que eu posso fazer, né? O cara sabia blefar, sabia tudo. Aí o nobre falou, mas você quer muito dinheiro, tal, que 15%? Ele falou, mas é fácil, você mesmo falou, vocês vão botar outro, arrume outro que saiba as correntes marinhas,
os cardumes de peixe, o vento, as estrelas, a bússola para eles já existia na época, mas era uma coisa nova, né? A cartografia, tudo. Arrume outro que saiba tudo isso, que tenha coragem, que vá lá na cadeia pegar os marinheiros, porque eles iam levar muito marinheiro preso, né? Libertar para fazer a viagem, que vá lá convencer um por um a fazer a viagem, para perder o medo lá do dragão do mar, que vai engolir eles lá no meio do alto mar, onde tem a grande cascata, né? Falou assim, arrume outro que vai fazer isso, e o que eu posso fazer, majestade? Né? Eu sou seu súdito, não sei o quê, mas tudo tem um limite. Aí a rainha olhou pro cara assim e falou, nós temos outro? O cara parou e pensou, não tem. Tá bom, tá aqui, assina aqui teus 15%. Vai aí tu mesmo. Negociaram, né? Então, aí os caras, finalmente a elite, com todo aquele negócio de intriga, de inveja, de conspiração, de fofoca, finalmente deu certo o acordo. Aí, aí começaram a preparar. Daí teve uma cidade, bancou um barco, foram 3 barcos, né? Santa Maria, Pinta e Lima. Isso eu lembro da escola. Mas eram os barquinhos, eram metade, menos da metade do tamanho daqueles barcos portugueses, aqueles grandes de navegação. Fizeram 3 barcos pequenos. Um dia que eu estava viajando de navio, agora, uns anos atrás, aí, nossa, o navio estava ancorado ali desses de cruzeiro, né, de passeio, mas deu uma tempestade, aquele negócio começou a balançar, e olha que navio grande, né, de aço, tudo, e eu ficava vendo aquele, batendo ali as coisas na beira do cais, ali eu falei, meu Deus, imagina os caras com os barquinhos de madeira de 20 metros, com umas velas que se rasgar, depois não tem como, né? Devia ter as velas reserva, né? Imagina a coragem dos caras, nós aqui com esse barcão aqui, e já está balançando, e já dá medo, imagina os caras. Mas assim, aí construídos os barcos, a rainha pagou um barco, uma cidade pagou outro, o terceiro não sei como é que foi, porque daí teve os sócios, era um negócio isso, né? Eles iam pegar o lucro das especiarias, das mercadorias que eles iam trazer da Índia, que eles esperavam chegar lá. Aí acertaram, né? Aí ele foi lá na cadeia, pegou lá os marinheiros, outros, nem todos eram presos, né? E conversou um por um, né? E uns caras eram meio problemáticos, meio encrenca, outros eram mais gente boa, e fez a equipe e tal, treinou os caras, porque alguns eram marinheiros, outros eram da cadeia, que não eram marinheiros. Devia ter uns marinheiros presos, mas nem todos. Treinou os caras, fez grupos de troca de informação, preparou tudo. Fizeram uma super festa, construíram os barcos, fizeram uma super comemoração para eles sair com os barcos. Fizeram lá um corredor assim, daquelas tochas com fogo aceso, com aqueles panos bonito, né? Era o grande investimento da coroa, né? Se desse errado ia perder dinheiro, mas eles tinham sempre que manter aquilo, né? Os padres presentes e tal, que os padres também depois iam querer colonizar, que nem aqui no Brasil, que até as velas dos barcos tinha lá a cruz da igreja, né? E a população foi lá todo mundo assistir e partiram. Daí partiram e foram. Aí, e o cara inspiradíssimo, né? Toda noite, todo dia, o cara conversando e lá com para eles controlar o barco em alto mar, para não naufragar e tal, e para manter a rota e tal. E aí, teve um momento que essa viagem levou mais ou menos uns 3 meses. Teve um momento que os caras estavam já meio perto, eles não sabiam que estavam perto. E a tripulação se rebelou. Estava cansada, porque, pô, imagina, os caras tinham que pegar a água do mar, tirar o sal, daí não conseguia tirar todo o sal, aí ficava daí eles pescavam,
aí não tinha fruta, que as frutas já tinham acabado, aí os caras desesperados, porque imagina você sem internet, não existia, sem televisão, sem nada, você olhando para aquele céu de estrelas, de vez em quando umas tempestades, tudo nuvem, e aquelas onda enorme, os caras lá no meio da rua, meu Deus do Isso dava céu. quantos caras, mais ou menos? Quantos que tinha em cada barco desse? Eu acho que não era muito, não, porque eram uns barcos que não eram muito grandes, mas vamos dizer que tivesse uns 20 e poucos por barco. Porque tem uns detalhes que dá para pesquisar na história. Tudo tem lá, se for pesquisar, tem, mas eu vi mais essa parte assim, mais da essência da coisa, né? Então, assim, aí os barcos ficavam, sei lá, vamos dizer, 200 metros um do outro e tal. E aí os caras lá no meio daquele sofrimento todo não aguentavam mais. Imagine você, nós estamos agora em abril, né? Imagina se a gente tivesse saído de uma viagem em janeiro e ainda tivesse lá dentro do barco e sem saber o que a gente estava fazendo, para onde, se aquilo ia dar certo, se não ia, uma teoria de um maluco. Aí os caras falaram, não, vamos voltar, tá louco, nós vamos para onde? Estamos indo para onde? Estamos fazendo o que aqui? Perdido no meio desse mar. Aí os caras foram lá falar com o Colombo, o capitão, nós vamos voltar, para tudo, não sei o que, parará, chega dessa aventura, dessa brincadeira e vamos voltar. Aí o Colombo, mas meus camaradas, meus parceiros, meus grandes amigos, não sei o que, vocês querem voltar para aquela vidinha que vocês tinham? Você quer voltar para a cadeia? Você quer voltar para aquele casebre de onde eu te tirei? Você não queria ser um dos grandes heróis do Novo Mundo? Vocês estão esquecendo, não sei o que e tal, né? O Colombo não desistia, todo mundo contra e o cara estava ali, né? Aí os caras, não, nós vamos voltar, não, mas nós não vamos voltar. Aí os caras ameaçaram de matar ele, né? Que na época, se alguém fizesse alguma coisa contra, eles punham a cabeça do cara ali no toquinho e metiam o machado, né? Ameaçaram matar ele, aí veio a inspiração das bruxas no cara, né? Aquela coisa toda que ele tinha. Aí o cara olhou no olho de um por um e tal, eu sei que ele fez um acordo com os caras. Mas foi espiritual a coisa, assim. Fez um acordo com os caras, ó, então nós vamos mais, tanto de tempo, vamos dizer que mais 30 dias, por exemplo. Vamos fazer mais uma tentativa. Aí convenceu os caras, daí foram. Aí parece que deu mais umas 2 semanas, chegaram lá. Santo Domingo, né? Como é que chama lá? República Dominicana, se não me engano, que eles chegaram. Que eles até hoje comemoram lá no 12 de outubro. Aí foi aquela festa, né? Os caras se ajoelharam na areia, beijaram o chão, se abraçaram, gritaram, fizeram a maior festa do mundo. Aí todo mundo virou herói, né? E aí os caras viram aquela natureza, aquele mundo tropical, aquelas árvores, aquele verde forte, aquelas coisas. Aí não teve mais volta, né? Dali para frente, aí os caras começaram daí de vez em quando eles faziam todo aquele barulho para fazer toda aquela comemoração e de vez em quando eles paravam tudo e ficavam humildes e o Colombo conduzia eles para meditar e agradecer ao Deus do universo, a grande força oculta e tal, e os caras ficavam... Aí eles começaram, construíram lá uns mini palácios de madeira, não chegava a ser uns palácios, mas umas mansão, vamos dizer assim, de madeira. Alguns índios trabalharam junto com eles. E daí quando eles já criaram ali um pequeno núcleo ali que dava para sobreviver, estava definido o que eles iam comer, peixe, fruta e tal, já tinham explorado um pouco a ilha. Um ou outro morreu lá por causa que eles iam para dentro da floresta
e às vezes tomava umas picadas de cobra e tal, mas quando estava tudo definido, daí ele voltou para a Espanha e aí ele começou a negociar excursões maiores, né? Para eles realmente colonizarem aquilo. Depois, com o tempo, teve outras ilhas lá, não sei aonde, Haiti, eu sei que eles andaram por ali pelo Caribe e tal. Eles não chegaram nos Estados Unidos, mas na América Central ali, né? O México, isso aí foi mais para frente, lá que os outros exploradores espanhóis depois vieram, né? Aí, então assim, aí teve umas idas e vindas, às vezes aconteceram alguns problemas lá, que ele não deixava os caras matar os índios, ele era mais humano do que a média, do que a elite espanhola, e às vezes dava uns conflitos. Ele chegou a ser preso uma vez lá, que ele peitou uma situação e deu errado, não lembro exatamente o que foi, ele chegou a ser preso na Espanha, entre várias viagens de ida e volta, né? Esse aí acho que foi por causa do irmão dele, que ele botou o irmão dele como como é que chamava? Tipo, no Brasil era o capitão hereditário, lá é o chefe geral, lá, né? Ele botou o irmão, e daí o irmão meteu os pés pelas mãos, fez umas besteiras, e daí deu prejuízo lá para a Espanha e tal, e uma das viagens deu prejuízo, e aí ele acabou sendo preso, mas depois soltaram ele, porque ele tinha lá os amigos dele na corte, ele sempre trabalhava ele era um grande estrategista, né? Então ele, tipo assim, é como hoje, né? Os caras, como se hoje aqui no Brasil, tá essa encrenca aí desse problema do juro, por exemplo, então tem gente que fala assim, tá, o país precisa do juro para combater a inflação, mas se nós abaixarmos o juro e investirmos na produção, nós vamos crescer 15 vezes mais. Sabe esse tipo de argumento? Colombo tinha esse tipo de argumento, né? E entre vários outros, né? E daí ele saiu da cadeia e tal, e ele, no final da vida dele, ele ficou meio amargurado, porque os caras mataram muito índio lá, né? Então, só para a gente finalizar, ver aqui o que eu esqueci de falar. Ele teve essa questão lá com a nobreza, daí chegou uma época que a nobreza que começou a comandar lá o negócio na América Central, né? Mas ele morreu, não chegou a morrer pobre, né? Ele ganhou assim, ele ganhou prestígio, ele ganhou riqueza, ele influenciou muita gente, ele criou novos movimentos sociais e coisas lá, né? Aí você tinha, o que eu esqueci de falar aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a elite tinha, uma das coisas que a elite invejava nele era a capacidade de sedução, né? Os caras iam tentar negociar alguma coisa com a rainha, ninguém conseguia, que a rainha tinha personalidade, ele ia com a rainha e ele convencia a rainha. Essa era uma das coisas lá, né? Aí daí com o tempo começaram a vir as mulheres também, porque nas primeiras viagens não tinha mulheres, né? Depois vieram as mulheres, daí eles começaram a colonizar aquilo para valer, né? Eu acho que nós tocamos na minha parte aí, nós tocamos quase tudo, deixa eu só ver se eu esqueci, né? Um dos cientistas lá daquelas comissões que ele levava lá o projeto dele era o tal do Pinzon, que o Pinzon depois foi um dos navegantes também, eu não sei se foi para o México ou por alguma Venezuela, por ali. Que esse Pinzon também é um dos famosos na história dos grandes navegadores, né?
Então ele tinha essas habilidades aí, né? Transformou criminosos e devedores condenados em marinheiros que viraram heróis da grande aventura do descobrimento. Ele era frequentemente ajudado por pessoas que apreciavam a sua presença e seus pensamentos exóticos, né? Então, alguém falar com ele era como se fosse um evento, assim, como se fosse uma coisa, né? E daí ele da maçonaria nós falamos, tal. Ele não gostava, ele tinha a raiva dos chamados os pseudo-sábios, né? Os falsos sábios, aqueles caras que não sabiam nada de navegação, não sabiam como solucionar os problemas da Europa, que a Europa, se eles não tivessem descoberto a América, a população estava crescendo, porque já tinha acabado as grandes pestes e tal, e eles estavam com muita técnica, já existia a técnica tanto dos médicos, da medicina, quanto a cura das bruxas pelas ervas e tal. A população estava crescendo, a população já não morria tão fácil, e não ia ter espaço para todo mundo, ia, sabe, tipo assim, para os recursos que tinha na época, ia ser um grande problema. Então, esse tipo de discussão toda, tinha uns caras lá que davam uns palpites muito furados, ele se irritava muito com isso, o cara levantava raivoso e tal, dava umas respostas, essa era uma das características dele, né? Então, deixa eu ver, estamos aqui, Marco Polo nós falamos, né? E a grande frase dele é que daí ele disse que ele conquistou, descobriu o novo mundo com o espírito, que ele não descobriu com a matemática, embora ele usou um pouco também, e nem com a técnica tradicional dos caras das rotas marítimas lá, né? No final da vida dele, ele ficou meio amargurado lá com a morte dos índios, mas ele morreu realizado. Então, basicamente é isso aí.